Olá pessoal, vamos fazer aqui agora a segunda parte, né, da nossa revisão. A gente fez a parte 1, né, falando das aulas 1, 2 e 3. Agora a parte 2 da nossa revisão se refere às aulas 4, 5 e 6. Iniciamos então a nossa segunda parte da revisão falando do ponto de pedido. Tá? Então, o conceito do ponto de pedido, né, é a quantidade de itens em estoque que, quando atingida, aponta a necessidade da empresa em efetuar novo pedido de reposição. Tá? Então, o ponto de pedido é exatamente isso, né? O ponto em que, atingido um determinado valor em termos de quantidade, é o momento indicado da empresa realizar a reposição desse mesmo material. Tá? Então, óbvio aí que a gente vai ter ponto de pedido para cada tipo, né, de matéria-prima, de material no estoque. Né? Ao chegar nesse determinado valor calculado, é um indicativo de necessidade de compra. Tá? Então, quais são os elementos que a gente precisa para poder fazer o cálculo de ponto de pedido? Tá? A gente precisa do consumo, né, uma média num período, né, de consumo, geralmente mensal, né? Nada impede que tenham outros períodos, né? Mas no geral a gente usa período mensal. O tempo de reposição, ou seja, quanto tempo o fornecedor daquele material leva para repor esse material, e mais o estoque de segurança, aquele valor mínimo que a gente deve ter em estoque para que a gente não tenha parada de produção, né? Prevenir a empresa de qualquer eventual desabastecimento. Tá? Então são esses três elementos. Ponto de pedido, a fórmula é consumo médio vezes o tempo de reposição mais o estoque de segurança. Tá? Essa é a fórmula. Bom, depois, componente aqui da nossa revisão. Lembrando, né, pessoal, que essa revisão ela foca em alguns pontos bem específicos, né, mínimos aí do conteúdo, o conteúdo completo, né, aconteceu durante as nossas aulas, nos nossos exercícios, atividades, vídeos anteriores de cada aula, né, slides de apoio, mas completo, material completo da nossa disciplina está na apostila, né, da disciplina da aula 1 até a aula 8, tá? Então, o próximo elemento aqui da nossa revisão é o comportamento, né, que a gente nota no consumo, né, e na reposição, né, dos materiais que a gente detém em estoque através de um gráfico, né, um gráfico chamado gráfico dente de serra. Tá? Vai ter comportamentos diferentes para cada tipo de reposição e consumo. Tá? Neste primeiro exemplo aqui, nesse gráfico que nós estamos vendo, a gente tem uma reposição imediata e um consumo que é gradativo. Tá? Então a gente vê na linha azul aqui do gráfico, né, a representação de uma reposição imediata, ou seja, foi realizada a aquisição, né, de toda a quantidade necessária e essa aquisição se deu no mesmo momento. Né, a reposição aconteceu imediatamente após a verificação da necessidade. Tá? Bom, depois nós vamos notar na linha verde o consumo gradativo. Tá? Então, digamos que a gente recebeu 200 unidades, né, reposição imediata, né, notou-se a necessidade, foi reposta 200 unidades de um determinado item. Tá? Esse mesmo item, né, essas 200 unidades foram consumidas pela produção, né, dessa empresa, né, foi saindo do estoque indo para a produção, né, ou saindo da empresa para o cliente final, foi sendo consumido gradativamente ao longo do tempo. Tá? Por isso esse nosso gráfico ele tem um eixo de quantidade e um eixo de tempo. Tá? Então, no momento, a reposição foi imediata e, após o consumo mensal, diário, semanal, né, conforme é feito o controle da empresa, esse consumo foi se dando, então, ao longo do tempo, até chegar a um determinado valor aqui, né, que corresponde à necessidade de reposição. E aí há uma reposição imediata desse item novamente, e assim por diante. Por isso esse gráfico, então, se repete ao longo do tempo. Tá? Depois, nós temos um segundo exemplo, né? Reposição gradativa, agora, e o consumo gradativo. Tá? Os dois são gradativos, então. A gente vai ver aqui no nosso gráfico
que na linha vermelha nós temos uma reposição gradativa, tá? Então, verificou-se a necessidade nesse dado momento inicial do gráfico, e aí, então, ao longo do tempo, ao longo do período, dias, semanas ou meses, tá? Ao longo dos períodos, o estoque foi sendo reposto, né? Então, a reposição foi se dando de forma gradativa ao longo do tempo, tá? Até que atingiu lá um valor limite, né? E a reposição parou. E aí houve um consumo também gradativo ao longo do tempo, né? Foi reduzindo esse número de itens no estoque, até que chegou ao valor mínimo, e fez a reposição novamente ao longo do tempo, né? Semanas, né? Dias, semanas ou meses, tá? Então esse é um exemplo de reposição gradativa, consumo gradativo ao longo do tempo, certo? E terceiro e último, né? Gráfico dente de serra, representa, então, a reposição, que é a gradativa, e o consumo, que é imediato. Tá? Então, a gente vai ver que é o inverso lá do primeiro gráfico que a gente viu. Né? Então, ao longo do tempo, a reposição vai se dando gradativamente, dia a dia, semana a semana, ou mês a mês, até que se atinge o valor limite máximo, e o consumo, né, pode se dar imediatamente. Tá? Se consome todo o estoque quando chega, né, a necessidade. Tá? Então, esse gráfico é o gráfico de reposição gradativa, consumo imediato. Tá? Próximo elemento da nossa revisão, né, é a necessidade de produção. Tá? Então, o ponto de partida aí do planejamento e necessidade de materiais, né, para que a empresa possa definir aquilo que ela precisa produzir, né? Um desses elementos é identificar a necessidade de produção, tá? Então, para a necessidade de produção, a gente precisa, no mínimo, de 2 elementos, tá? Que é a projeção ou previsão de vendas e a quantidade de produtos acabados que a empresa já tem, né, em estoque, tá? Por quê? Mediante um determinado pedido, né? Digamos que a gente receba um pedido lá de 500 unidades de determinado produto, tá? Essa é a minha previsão, projeção de vendas, né? Então, recebi um pedido lá de 500 unidades, mas eu já tenho em estoque 100, tá? Então, eu já tenho 100 produtos acabados, né? Qual a necessidade de produção? Ou seja, o que é necessário produzir? Os 500 do pedido, menos os 100 que eu já tenho pronto, né? Então, tenho uma necessidade de produzir 400 unidades, tá? Uma fórmula muito simples, básica, né, mas que faz parte aí, né, do nosso conteúdo com relação ao planejamento de necessidades de produção. Tá? Bom, um outro elemento importante da nossa revisão diz respeito às compras e armazenamento de materiais. Tá? Esse setor, né, ele é responsável pelo suprimento dos insumos e materiais necessários ao funcionamento do sistema produtivo, mantendo os níveis de estoque e atendendo às necessidades da empresa. Tá? Ele precisa cumprir com alguns requisitos. Tá? Então, a gente deve adquirir na quantidade certa, respeitando os limites mínimo e máximo, né? No tempo certo, né? No momento adequado, para que a empresa não tenha problemas, né, de falta, nem problemas de excesso de materiais dentro do seu estoque. Né? Com a qualidade requerida, né? A empresa precisa responder, né, ao mercado consumidor com confiabilidade, né, e, portanto, precisa que essa matéria-prima tenha qualidade para que as relações com o mercado consumidor sejam fidelizadas. Né. Então, a qualidade da matéria-prima, ela reflete no produto final e reflete na visão que o consumidor tem da empresa. Né. E com o custo certo. Né. Então, a empresa precisa, né, manter-se viva no mercado, ofertando produtos, serviços, dentro dos valores que esse mercado tem condições de absorver, né? Então, preço de venda diretamente relacionado às necessidades do mercado, aquilo que o mercado pode absorver, tá? E para isso o custo é um dos elementos a serem considerados, né? Então o custo certo é muito importante, tem um peso muitas vezes elevado, né? Com relação à produção. Então, o custo certo é um requisito importante. Tá? Bom, dentro do aspecto das compras, né, a gente tem alguns tipos de compras. Tá? A gente vai ver aqui as origens, reflexos, resultados
dentro do processo de suprimentos. Tá? A gente tem a compra planejada, a compra de urgência e as compras emergenciais. Né? Se a gente colocar aqui em sequência, né, o melhor, né, dos cenários é a compra planejada. Né? Depois a gente vai decrescendo. Né? Então, menos, né, ideal seria a compra de urgência, menos ideal ainda a compra emergencial. Tá? Então, a compra planejada é resultado, né, de uma organização, de um equilíbrio, né, um resultado daquilo que a empresa planejou. Tá? Ocorre dentro de requisitos, né, de planejamento da empresa. Tá? Ela faz com antecedência, ela tem condições de negociar com os fornecedores. Né? Ela consegue manejar o seu sistema produtivo a partir mesmo, né, daquilo que necessita produzir a partir daquilo que foi planejado. Né? Então, por isso, né, a compra planejada é o melhor dos cenários. Tá? Vamos produzir os produtos A, B, C e D, né, de acordo com a previsão de vendas. Com antecedência, né, solicitamos as compras, né, que foram verificadas as necessidades lá, né, no planejamento de materiais. Né? Negociamos, o setor de compras negocia com os fornecedores o melhor custo, qualidade, prazo de entrega, né, é o melhor dos cenários. Tá? Agora, um menos ideal, né, seria a compra de urgência. Né? Ou seja, houve alguma falha na elaboração do planejamento, alguma falha nesse processo de planejar a produção, e a gente precisa comprar algo que eventualmente esteve com falta no processo produtivo. Então, a empresa não pode parar, a produção não pode parar, tem prazo de entrega. Isso pode afetar, né, a qualidade mesmo da empresa. Né? Então, a compra de urgência não é o ideal. Tá? Menos ideal ainda, né, é a compra emergencial. Né? É o resultado de algum imprevisto completamente fora de qualquer tipo, né, de previsibilidade. Tá? E a falta desse material pode levar a riscos, né, para a empresa, né, riscos da integridade e segurança das instalações, da própria mão de obra. Né, se aquele material não estiver, né, disponível na organização, né, há um risco grande da empresa infringir, né, regras, inclusive éticas de conduta, né, regras de funcionamento, regras, né, supralegais e regras legais mesmo. Né? Então, por exemplo, né, digamos que a empresa necessitava adquirir, num determinado prazo, né, EPIs para os seus funcionários, né, e não conseguiu repor, né, e aí precisa fazer uma compra emergencial. Né, ou seja, todos os tipos de compra anteriores já falharam. Né, a planejada, de urgência, ela vai ter um custo aí bem elevado para tentar não infringir essas regras de segurança, supralegais ou legais. Né, às vezes lançando mão, né, de meios de transporte, inclusive mais caros, né, para poder colocar em breve, ou mais breve possível, esses materiais dentro da empresa. Né, certo? Bom, um cálculo, né, que a gente viu também durante as nossas aulas e que faz parte dessa nossa revisão é a acurácia física e a acurácia financeira do estoque. Né? A acurácia nada mais é do que a exatidão, né, dos materiais que nós temos em estoque frente àquilo que foi registrado, né, na entrada desses materiais. Né? Recebemos materiais, uma determinada quantidade, e foi registrado, listado no sistema. Tá? Esses materiais dão entrada na empresa, e aí alguma eventual perda, desgaste, falha, né, erro, faz com que se perca esses materiais. Né? E aí a gente tem uma diferença, então, entre aquilo que foi adquirido, comprado e que deu entrada na empresa, que está listado no sistema, e aquilo que de fato temos no estoque ou em processo. Tá? Então, a acurácia física é uma análise entre a quantidade de itens contados que estão dentro do estoque, né, dentro da empresa, em relação ao número de itens listados, aqueles que foram, tá, deram entrada no sistema. Tá? Isso vai nos dar um índice de acurácia. Esse índice de acurácia a gente pode multiplicar por 100, por exemplo, para transformar em percentual. Né? A gente pode dizer lá, tem 90% de acurácia física, né, 95% de acurácia física. Né? Resultado da divisão, né, vezes 100. Tá? Depois a gente tem a acurácia financeira. Né? A gente sabe que os itens que dão entrada em estoque,
tá? Foram adquiridos, estão entrando no estoque, foram registrados no sistema, né? A gente registra a quantidade, a gente registra o valor, né, da nota fiscal de entrada, tá? Então, eles tiveram um valor financeiro quando entraram lá no estoque da empresa, tá? Bom, se perderam, né, foram, enfim, desviados, houveram erros, né, falhas, perdas, e houve uma redução nessa quantidade desses mesmos materiais, obviamente houve uma redução financeira dentro do estoque desses mesmos materiais, né? Então, a acurácia financeira nada mais é do que fazer a diferença, né, fazer a comparação na relação entre o valor dos itens contados, que estão dentro do estoque, e o valor financeiro dos itens que entraram, né, daqueles mesmos itens, certo? Bom, o nosso layout, né, o arranjo físico dentro da empresa, né, a gente tem o layout de processo, o layout de produto e o layout estacionário, tá? Eles se ligam muito bem aos tipos, né, de sistemas de produção que a gente viu, né, bem no início, nas primeiras aulas da cadeira de produção e materiais, né? Então, layout de processo, vejam só, ele se liga muito bem ao sistema de produção em lotes, né? A gente realiza uma determinada quantidade de produtos por especialidades, por máquinas, né? Então, o sistema, layout de processo, se liga muito bem ao sistema de produção em lotes, tá? Então, o arranjo físico de máquinas e pessoas por especialidade, os materiais se deslocam ao longo de seções até o acabamento, ele se caracteriza pela flexibilidade, tem custos elevados de movimentação de materiais, tá? Depois nós temos o layout de produto. Esse se adequa muito bem ao sistema de produção contínua, tá? Então, o arranjo fixo de máquinas e pessoas ao longo das operações. Os materiais se deslocam ao longo das máquinas, né, ao longo do processo produtivo. Tem um baixo custo de movimentação de materiais, tá? E são elevados investimentos em equipamentos, tá? Depois, o layout estacionário, esse liga muito bem ao sistema de produção por encomenda, tá? Então, são as máquinas e as pessoas que se deslocam ao redor do produto, né? Por isso, estacionário, o produto fica parado, né? Essa imagem aqui do avião caracteriza bem isso. Os materiais se movem incessantemente para operações ao redor do produto que é fixo, tá? Tem flexibilidade e ritmo irregular e muitas vezes ociosidade, tá? São as características aí, né, que se ligam, né, o layout, tipo de layout, ao tipo de sistema de produção correspondente, tá? Para todos eles, então, a gente tem essas diferenças. Bom, falando um pouquinho agora da parte de logística, né, de entrega e transporte dos materiais, né, de produção ou, né, de produto acabado, né, se deslocando da empresa até o seu CD ou do CD até o cliente final, nós temos diferentes modais de transporte que podem ser utilizados pelas empresas, tá? Então, vamos aqui, transporte rodoviário, transporte ferroviário, transporte marítimo, o transporte aéreo e o transporte intermodal, tá? Cada um deles vão trazer características, né, de flexibilidade, custo, volume e prazo, tá? Então, o rodoviário aqui no Brasil, né, por a gente ter ali uma escolha lá desde a década de 50, né, em investir, né, em rodovias, né, por decisões aí de ordem desenvolvimentista na época dos anos 50, né, acabou tornando, né, para os nossos dias atuais, um meio de transporte que tem grande flexibilidade, né? Então, praticamente, né, se acessa a todo o Brasil, todas as cidades, né, do país, né, pelo modal rodoviário com grande facilidade. Já não acontece a mesma coisa com o transporte ferroviário, marítimo, né, e até mesmo aéreo, né? São poucas cidades, né, se a gente for verificar, que tem um aeroporto, né? Então, cidades do interior aí, né, basicamente, não tem aeroportos, né? A gente tem aeroportos muitas vezes nas capitais, né? Alguns centros um pouco mais populosos mesmo que no interior, né? Mas é um ou outro só, né? E a grande totalidade, a grande maioria, melhor dizendo, né, das cidades do Brasil não tem aeroportos, né? E a gente tem também a característica do intermodal, que vai acabar se utilizando, né, de diversos meios até que, né, o produto, matéria-prima, chegue na empresa, ou
né, que o produto acabado da empresa chegue até o seu cliente final, né? Então, cada um deles com suas características, tá? Recomendo muito aí a leitura, o estudo de vocês, né, sobre as diferenças entre cada um, né? É uma revisão bem importante aí para a nossa prova que se aproxima na próxima semana aí, tá? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa revisão das aulas 4, 5 e 6, tá? Na próxima revisão, né, na próxima parte, né, que é a terceira parte e última, a gente vai ver a revisão da aula 7 e 8, tá? Então, essa revisão de hoje aí se referiu a esses conteúdos. Espero que o vídeo tenha sido útil a vocês aí, que tenha ajudado nos estudos, tá? Então, bons estudos a todos, até mais, pessoal.